Quero convidar os irmãos para a gente já ler a palavra de Deus. Vamos lá, a gente vai estudar a primeira epístola aos Coríntios. E nós vamos fazer a leitura do texto áureo, que está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículos 3 e 4. Vamos ler a palavra de Deus. Todos encontraram um texto sagrado? Diz assim: E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. Como eu digo, a palavra de Deus, ela é poderosa. Quer dizer, não é eu que digo, né? É a própria Bíblia que fala isso dela mesmo. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e as intenções do coração. Levante a palavra de Deus, levante sua mão. Vamos pedir para que neste momento o Senhor prepare nossos corações para receber a sua palavra, para receber a mensagem que Ele tem para nós. Meu Deus e meu Pai, prepara os nossos corações nesta noite para recebermos a Tua palavra. Humildemente, ó Deus, queremos ser instruídos por Ti. Meu Deus, que não venhamos ser enganados, meu Pai, pela nossa falsa consciência, domada pelo pecado, pelo orgulho e pela vaidade, mas que neste momento o Teu Espírito Santo venha se apoderar de nós, meu Pai, para tão somente ouvirmos a Tua voz. Eu sei que falarás, meu Pai, porque a palavra é Tua, o poder é Seu e o Senhor garante a eficácia. Meu Deus, fala poderosamente, e assim que nós possamos ouvir com amor e com atenção, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Jesus, toma o seu assento, por favor, em nome de Jesus Cristo. Aplauda Cristo com muita alegria, aplauda Jesus Cristo, aplauda Jesus com alegria. Isto, aplauda Jesus Cristo com muita alegria. Preste atenção na palavra de Deus. Nós vamos falar sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E o subtema da nossa lição já fala quase tudo, né? Uma igreja poderosa, porém, mas, contudo, no entanto, entretanto, todavia, problemática, né? Deixa eu amenizar aqui. Alguém disse carnal, mas eu vou usar de eufemismo. Era uma igreja problemática. Tinha muito poder naquela igreja, muito poder. No entanto, que você vê Paulo falando sobre os dons para aquela igreja. A gente vai tocar nesses assuntos. Contudo, apesar de tudo que havia ali de manifestações, era uma igreja cheia de problemas. Paulo estava vindo da Macedônia e ele temia como seria recebido em Corinto, já que nas cidades da Macedônia ele havia sido severamente perseguido e ameaçado. Antes de chegar em Corinto, ele fica isolado um tempo em Atenas e depois ele parte para Corinto. Chegando lá, ele sabia muito bem que ele encontraria desafios. Ele sabia que havia uma tarefa, havia uma missão, havia uma responsabilidade e que isto não seria fácil. E claro, a gente não pode esperar que a nossa caminhada cristã sempre vai ser fácil. Não podemos esperar que a responsabilidade que Deus concede para nós vai ser fácil, que a missão de Deus na nossa vida vai ser fácil. Paulo sabia, ele teria desafios. No início, ele percebeu, logo que chegou ali, grande tumulto feito pelos judeus compatriotas daquele lugar, pois assim que ele chega trazendo aquela mensagem do Evangelho, né? Não vou dizer novo Evangelho, mas na verdade o Evangelho,
o qual significa a mensagem das boas novas, logo ele teve oposição, pois aqueles que estavam ali impregnados na religião daquela cidade não queriam perder território. E pode ter certeza, sempre que a gente prezar pela verdade de Deus, nós teremos oposição. Não é de se estranhar que a igreja de Jesus Cristo tem oposição. Muito pelo contrário, a gente tem que estranhar se a igreja não tiver oposição. Quem me entende, diga glória a Deus. A gente não tem que ficar assim, espantado, né? Ao ver as posições contrárias à igreja, ao ver o mundo manifestando contra os ideais defendidos pela igreja. Não, é o oposto disso que tem que chamar a nossa atenção. Se a gente for uma igreja que não contraria o mundo, então certamente a gente não está sendo igreja. Até porque a própria concepção do termo igreja, do grego eclésia, fala dos chamados para fora. A reunião, a assembleia dos chamados para fora. Então automaticamente alguma coisa tem que haver de diferente. E nós falávamos sobre isso ainda na sexta-feira passada, a questão dos dois reinos. Quando a gente aceita Jesus e passa a ser de Deus, a gente mudou de reino, a gente mudou de senhor. Então é óbvio que o senhor do outro reino que a gente pertencia, que era o reino das trevas, porque não tem meio termo entre os reinos, ou está no reino de Deus ou está no reino das trevas, não tem como ficar no meio dos dois reinos. E também não tem um terceiro reino. Quem me entende, diga glória a Deus. Então quando o rei, o príncipe do reino das trevas perde um súdito, é claro que ele vai se incomodar. Paulo está chegando ali, vai trazendo a mensagem do evangelho, e os judeus compatriotas que estavam habitando em Corinto, cidade grega, eles vão se manifestar contra Paulo a ponto até de querer linchá-lo, a ponto de querer matá-lo. Imagine Paulo, missionário, chegando em Corinto. Ele sabia que teria desafio, só não pensava que ia ser nessa proporção, né? Às vezes a gente pensa mais ou menos desse jeito: Senhor, me falaram que eu ia ter luta no evangelho, não imaginava que era tanto assim, Jesus. Me falaram que eu ia ter umas lutinhas assim, me falaram, mas não me falaram que ia ser tão difícil assim seguir a Jesus. Talvez Paulo havia pensado até em desanimar, porque ele foi muito mal recebido em Corinto. Ele já vinha de cidades macedônias, onde ele foi perseguido, e chegando em Corinto ele logo já é bem mal recebido. Mas durante a noite, diz a palavra de Deus, que o Senhor vai lhe trazer uma visão. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9 e 10 nos fala da visão que Paulo teve. O Senhor dizia para ele: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Paulo estava com medo. O que seria dele em Corinto? Na chegada já queriam matá-lo, mas Deus está dizendo: eu sou contigo, e ninguém vai te tocar, ninguém vai te atingir, porque a missão que eu tenho com você, Paulo, ninguém vai impedir. Tem gente que morre de medo dos outros. Ah, pastor, porque estão me perseguindo e blá 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 blá. Ah, pastor, não deixa eu fazer a obra de Deus. Ah, meu Deus, tadinho. Quer uma chupeta? Mamadeira? Pastor, estão se levantando contra o meu ministério, só porque eu sou de Deus, só porque eu sou o irmão mais humilde desta igreja. Será que é humilde assim mesmo? Você acha que alguém pode impedir o que Deus quer fazer na sua vida? Se você pensar que alguém pode atrapalhar o que Deus tem na tua vida, você está servindo um Deus muito pequeno, com todo o respeito. Eu vou dizer de novo, porque tem gente que não entendeu.
Se você pensar que um ser humano feito de carne e osso, que a terra vai consumir a sua carne, pode impedir o que Deus tem para fazer na tua vida, me desculpe, o teu Deus está muito pequeno. O teu Deus está muito pequeno. É melhor rever os conceitos. Não há ser humano na terra que possa impedir aquilo que Deus quer fazer na minha ou na sua vida. Não existe, nunca existirá. Deus está dizendo para Paulo: eles querem te matar, mas eu não vou deixar, porque eu tenho uma obra contigo neste lugar. Quem entendeu vai glorificar. Quem entendeu vai glorificar. Quem entendeu vai glorificar. É uma síndrome de coitadismo, é uma autocomiseração. Já passou da hora de acabar com essa história. Acabou, não vamos crescer. Parou, acabou por aqui essa história. Ou então a gente não está crendo no Deus que a gente serve, ou tem dúvida do nosso chamado, ou a gente está pensando que quem está nos chamando é o homem. Aí sim, aí você tem que se incomodar mesmo, tem que ficar preocupado aí. Se você está confiando no que o homem pode fazer por você, aí tem que tomar cuidado mesmo onde é que está pisando. Mas o Senhor garantiu que estava com Paulo, isto era o suficiente. Se eu e você temos a certeza que Deus está conosco, que foi Ele que nos chamou, que foi Ele que falou conosco, que foi Ele que nos deu um propósito, que foi Ele que nos deu uma missão, não tem com que se preocupar. Deita na sua cama, põe a cabeça no travesseiro, porque Deus vai cumprir o que Ele falou. Pode passar qualquer coisa, menos a palavra do meu Deus. Ele falou, está falado. E acabou. Deus está falando com a gente aqui hoje. Deus está falando. Está falando, tá? Temos 3 objetivos nesta lição. Primeiro, precisamos entender que os dons espirituais não são sinônimos de espiritualidade. Não quer dizer que a pessoa tem bastante dom, que ele é um crente espiritual mesmo. A igreja de Corinto tinha muitos dons, e já disse, talvez a igreja que mais tinha dom, mas era a igreja mais carnal. Até inclusive hoje eu dei uma participação no rádio, eu falei sobre isso, que tem gente que pensa que a graça ela é antagônica ao conhecimento, é contrária, é inversa à ética. Tem gente que pensa que para ele ser cheio da graça, ele tem que ignorar as escrituras, ele tem que ignorar o que é corretamente ético. Era esta igreja, tinha poder, tinha. Pensa numa igreja poderosa. O mais fraco lá ressuscitava até morto. Mas era uma igreja que vivia em contenda, que vivia em intriga, que vivia bagunçada. Então não quer dizer que alguém tem muito dom espiritual, e o dom é do Espírito Santo mesmo. O dom é do Espírito Santo mesmo, mas é dele, não é nosso. Então não quer dizer que a gente tem o dom, ou qualquer dom que seja, é que a gente é espiritual. Uma coisa é dom, outra coisa é fruto. O dom é Deus utilizando-se de alguém. Agora o fruto é a essência de Deus sendo revelada em nós. É diferente. Tem gente que é usada. Sim, é usado por Deus, é. Que pena que não tem temor de Deus, mas esse é outro assunto. Mas a gente está entendendo isso já aqui hoje. Vamos compreender que quando Deus envia alguém à obra, Ele se responsabiliza por todo o cuidado. Já falamos até sobre isso. Em terceiro lugar, temos por objetivo saber que todo trabalho feito para Deus deve ser com amor. É só assim que Deus aceita. Outro tipo de trabalho Deus não aceita não. Eu tenho que fazer, já não é com amor mais. Porque o trabalho com amor a gente faz espontaneamente. O trabalho feito com amor a gente faz com prazer, não faz com pesar. Vamos prosseguindo. Nós temos uma curiosidade aqui no nosso manual bíblico, que fala sobre o aspecto esportivo daquela cidade.
em Corinto eram realizados jogos de atletismo, uma competição que acontecia a cada 2 anos. Este evento era o segundo mais conhecido na época, perdendo apenas para os Jogos Olímpicos de Atenas. Por que esta informação é importante para nós? Tem alguma importância esta informação? Sim, porque a gente vai entender o que é que Paulo está escrevendo. Lá no capítulo 9, no versículo 15 ao 27, Paulo faz a comparação do atleta do evangelho, né? Que Paulo está dando legalidade para crente ser jogador de futebol. Mas como aquele povo entendia desta linguagem, então Paulo usa uma linguagem que eles entendem. Jesus não usava suas parábolas, a maioria delas, com expressões do campo, falando da semente, falando da ovelhinha, falando da árvore e seus frutos, porque era uma linguagem que aquele povo compreendia, porque eles eram homens do campo. Paulo está falando com a igreja que está em Corinto, uma igreja, uma cidade levada pelo esportismo. Então Paulo usa desta linguagem somente para eles entenderem. Então no capítulo 9, do versículo 15 a 27, ele se coloca como o atleta, no sentido daquele que corre cumprindo o evangelho de Jesus Cristo, daquele que luta, que se despoja a si mesmo, que abre mão dos seus direitos para correr atrás de um prêmio, mas não de um prêmio corruptível, como aqueles que corriam na arena, mas de um prêmio eterno das mãos do Senhor Jesus Cristo. Quer receber a recompensa? Bora correr. Quer receber a recompensa? Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Capítulo 13, versículo do 1 ao 7. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa, como sino que tine. Ainda que tivesse dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor ou a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade ou o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Versículo 5: não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aquela igreja precisava entender que não era somente pulo, grito, línguas, profecias, dons. Eles precisavam aprender a amar o seu próximo, pois senão tudo estava sendo feito em vão. E é o que Paulo está dizendo: posso fazer tudo, mas se não tiver o amor, a caridade, nada seria. O curioso que ele fala até aqui no versículo 3, sobre distribuir a fortuna aos pobres, aquilo que a gente considera como caridade, não é? Não tem gente que se gaba por ser altruísta e dar esmolas, ajudar um carente. Mas Paulo está falando, é possível alguém dar esmolas, alguém ajudar o pobre, dar ofertas milionárias para instituições de caridade, e de repente isso não é movido por amor. Talvez é só para aparecer na mídia: fulano de tal doou milhões, não fez nem cócega no bolso, né? Talvez é só para aliviar a consciência, porque tem gente que pensa que a caridade dele vai salvar. Tem gente que pensa que a salvação dele depende das boas obras.
Então, para ele pensar que vai ser salvo, ele ajuda o próximo. Mas não é porque ele ama o próximo, ele ama ele mesmo, está entendendo? Ele quer a salvação dele. Então, como ele pensa que depende da caridade, ele vai lá e ajuda o outro. Paulo, é Bíblia que está falando, não é eu não. Quem contrariar, contraria a Bíblia. Vai falar que Paulo está errado. Versículo 3: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. Talvez ele fosse rico, né? Para dizer de dar a fortuna. Toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada aproveitaria. Pode dar o dinheiro que tem, pode dar a roupa do corpo, pode dar a casa, pode dar o carro, e por fim pode dar a vida, morrer queimado. Paulo está dizendo: se tudo isso não for motivado pelo combustível do amor, está perdendo tempo. Resumindo de tudo que Paulo está dizendo aqui, se a gente não tiver amor, a gente está perdendo tempo de qualquer coisa que a gente faça. Pode estar na igreja, pode ser membro há milhões e milhões de anos, pode ter sido batizado por João Batista, pode ter pisado nas águas do dilúvio, pode ser bonito, pode ser cheiroso, pode ser tudo, mas Paulo está dizendo: se não tiver o amor, não vai adiantar nada. De nada vai valer nossa aparente piedade, de nada vai valer a nossa aparente fé, aquilo que a gente se gaba às vezes para dizer que a gente é, para querer mostrar que a gente é. Mas Paulo está dizendo: Deus conhece a nossa essência. O homem olha o nosso exterior, o homem nos julga pelas nossas obras. O homem vai olhar para a gente e vai dizer: está direitinho, está bonitinho, a roupa está legal. Vai dizer: não, você é um crente direitinho, porque você está na igreja sempre, você está obedecendo, você está na ceia, você está na doutrina. E claro que está certo, você está dando dízimo, está certo também. Mas o que eu estou dizendo é que o homem consegue ver só a tua aparência do que você está fazendo, e de repente dizer: não, esse irmão é muito crente, essa irmã é muito crente, esse irmão é muito fiel, essa irmã é muito fiel. Mas Deus não olha só para o que a gente faz, Ele olha para aquilo que nos motiva a fazer o que fazemos. Então a gente pode, teoricamente, enganar quem a gente quiser enganar, mas Deus conhece-nos por dentro e por fora. Se não fizermos por amor, amor a Deus e amor ao próximo, perdemos o tempo, é melhor ir embora. Vai fazer outra coisa na tua vida, vai fazer qualquer coisa, mas não perde o tempo fazendo de conta que é crente, porque aí no final de tudo você não ficou no mundo e vai para o inferno também do mesmo jeito. Não adiantou nada, não adiantou nada. Então é melhor tomar uma decisão. Jesus disse: 2 grandes mandamentos eu dou: ama a Deus acima de todas as coisas. Nos fala da piedade, da espiritualidade e da santidade. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Considera o teu semelhante como você se considera. Exerça o amor, vença o egoísmo e o orgulho. Se a gente não tiver pautado nos 2 grandes mandamentos, que Cristo resumiu todo o decálogo e o sentido de toda a lei do Antigo Testamento, a gente está aqui só para bonito. Quem é bonito diz amém. Aleluia. Não dá para a gente perder o nosso tempo, não. Não dá não. Se a gente não fizer por amor. Eu podia parar por aqui essa mensagem. Eu acho que a gente já entendeu já o que Deus está falando com a gente. Eu sei. Eu estou falando com crente inteligente, crente que participa da escola bíblica, ainda que seja online ou presencial. Mas crente que ama a palavra de Deus é crente inteligente. Eu sei que você está entendendo o que eu estou falando. Vamos seguindo a nossa aula. Introdução ao comentário. Acreditamos que esta epístola tenha sido escrita entre 55 e 56 depois de Cristo, Paulo estando na cidade de Éfeso, conforme capítulo 16, versículo 8. O objetivo de Paulo nesta carta era corrigir uma igreja que estava afetada pela imaturidade. Era uma igreja que não tinha crescido.
depravação, uma igreja que vivia deliberadamente no pecado. Mundanismo, uma igreja que estava em amizade com o mundo. E a permissividade, que era o resultado desses três: imaturidade, depravação, mundanismo, gera permissividade. Pastor, o que é permissividade? Deixa eu falar numa linguagem bem clara que até a criança vai entender. Permissividade é pode tudo e nada é proibido. Isso é permissividade. E infelizmente nós observamos que a igreja do século 21 caminha a passos largos a permissividade, porque cada dia vemos crentes menos maduros, pois não se alimentam da palavra de Deus. E o que amadurece a gente na fé não é o tempo de igreja, mas é o contato com as escrituras. Se a gente não ama a palavra de Deus, não cresce. Passa milhões e milhões de anos na igreja e não cresce. Se não tem prazer na palavra de Deus, não cresce. Tem crente que só quer andar pelos movimentos da vida aí, só nos mistérios. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Só não tem aqui no Ceará, né? Só no Paraná que tem. Vai dar uma olhada nos cultos de ensinamento nas igrejas aí. Vai dar uma olhada. Tá assim, ó. Só 10. Isso que eu já estou contando já com o pastor, com a esposa e os 7 filhos. Agora vai no culto dos mistérios. Vai no culto do manto terra e lá vai. Tinha gente fazendo até esses cultos nas lives aí. E tem ainda, né? Mas tem uns que estão fazendo nas lives essas coisas aí. Entre na live, dê uma curtida, compartilhe e ganhe uma revelação. É? Vocês não viram não, né? Foi só eu que vi essas coisas na quarentena, né? Quem curtir agora, quem compartilhar vai receber uma profecia. Agora vai ver as lives da escola bíblica. Eu fiz live da escola bíblica. A audiência é extremamente menor do que a live dos mistérios. Aí não cresce mesmo. Aí vai viver sendo crente menino, crente dodóizinho, crente infantil, fraco, porque não cresce pela palavra de Deus. Assim era a igreja de Corinto. Queriam só andar pelo movimento, queriam só atrás dos movimentos novos, e assim cada dia eles estavam longe da palavra de Deus. E estando longe da palavra de Deus, eles ficavam vulneráveis ao pecado, à depravação, ao mundanismo, porque a vacina contra o pecado é a palavra de Deus. A vacina contra o mundanismo é o conhecimento das escrituras. Então eles não tinham preparo algum para resistir ao pecado e ao mundanismo, e logo se tornaram esta igreja aqui, ó, a igreja da permissividade. A gente vai ver quanta coisa feia tinha naquela igreja. Nada era errado ali em Corinto, podia tudo. Alguém entenda uma coisa: esse negócio do pode tudo não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Existe um trabalho constante de flexibilização. E à medida que uma igreja vai se afastando da palavra, ela perde a sensibilidade da santidade de Deus. Vai perdendo o conceito da reverência a Deus. E aos poucos vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo. Agora pode isso, agora pode aquilo, e agora pode aquilo outro. É muito perigoso entrar no caminho da igreja de Corinto, que aos poucos foi podendo isso, podendo aquilo outro, e chegou nas maiores banalidades. Paulo tinha uma mensagem para eles, para auxiliá-los em suas dificuldades, em seus erros, suas dúvidas. Eles não entendiam claramente a doutrina da palavra de Deus,
e o estilo de vida deles precisava ser mudado. Vale a gente lembrar que Paulo já havia escrito uma carta prévia para eles. Capítulo 5, versículo 9, Paulo fala de uma carta que ele já tinha escrito para eles, mas a gente não tem conhecimento desta carta, onde ela esteja, o que aconteceu. É bem provável que ao todo Paulo escreveu 4 cartas para Corinto, mas apenas 2 foram colocadas no cânon sagrado. Corinto era a capital da cidade romana Acaia, era uma cidade portuária, tal como Fortaleza. Era conhecida pelo seu comércio, pela sua idolatria e pela sua prostituição. Você sabe, quanto maior a cidade, maior a economia, mais movimentação, e automaticamente também mais pecado, mais idolatria e mais tudo aquilo que não agrada a Deus. Aquela cidade tinha 12 templos pagãos, entre eles templos a Apolo, a Zeus, a Afrodite, a deusa, entre aspas, do amor, que eram deuses gregos. O templo da deusa Afrodita foi destruído em 146 depois de Cristo, e ali havia aproximadamente 1000 prostitutas cultuais. O negócio ali era totalmente depravado mesmo. O problema não é o ambiente em que a igreja está inserido, porque a pecaminosidade daquele tempo é muito semelhante à dos dias de hoje, não mudou muita coisa não. A questão não é o estilo do ambiente em que a igreja está, mas é o comportamento da igreja diante do ambiente em que ela vive. Jesus já falou para a gente que a gente estaria como ovelha no meio de lobos. A Bíblia já nos alertou sobre a condição deste mundo. Este mundo jaz no maligno, este mundo está debaixo do pecado. Agora, o que tem que ser diferente não é o mundo, porque o mundo não vai mudar. O mundo não vai deixar de ser um mundo pecaminoso, o mundo não vai deixar de ser um mundo depravado, o mundo não vai deixar de ser um mundo ruim. É a igreja que tem que se preservar por meio da palavra de Deus. É a igreja que tem que estar vacinada pelo evangelho pleno, pela verdade absoluta, pela doutrina bíblica. Senão não tem jeito não, senão entra no embalo do mundo mesmo. Senão vai no fluxo, Tópico de número 1. Nós temos alguns assuntos principais que Paulo trata. Primeiro vemos no capítulo 1, versículo do 10 ao 16, Paulo falando das divisões. É uma igreja completamente dividida. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. O maior perigo da igreja é uma igreja que se divide, porque Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo mundo, e o mundo conheceria a Deus por meio de uma igreja, de um povo que está em unidade. Jesus disse que eles sejam um em nós, como eu sou com o Pai, com o Senhor, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus disse isso na sua oração. Então, uma igreja dividida está completamente longe do aspecto mais simples da missão de Deus aqui nesta terra. Aquela igreja estava dividida. Um se identificava com Paulo, porque Paulo era um teólogo nato. Um se identificava com Apolo, porque Apolo era o pregador fervoroso. Outros se adaptavam com Cefas, Pedro, porque talvez no motivo dele ter sido um apóstolo que andou com Jesus, e alguém dizia: olha, esse camarada andou com Jesus, ele é assim com Jesus, ó, vou gostar dele. E outros diziam: não, eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, eu não sou de Cefas, eu não sou de homem nenhum, eu sou de Jesus. Eram os piores que tinham ali, eram aqueles que eram insubmissos às autoridades, aquele crente que diz: meu negócio não é com homem algum, meu negócio não é com o pastor da igreja, meu negócio não é com a diretoria, não, meu negócio é com Jeová. É o mais problemático. Pode ter certeza que essa árvore é ruim. Haviam divisões naquela igreja. A igreja não pode estar dividida. Diferenças a gente pode ter, mas temos que chegar num consenso, porque somos uma família, somos um povo só. Temos que ter uma só fé.
Não dá para ficar empurrando debaixo do tapete, não. Porque depois Jesus tira o tapete e está ali a sujeira. Vai ficar todo mundo. Em segundo lugar, Paulo fala da sabedoria de Deus em detrimento da sabedoria do homem. Do capítulo 1, versículo 17 ao capítulo 2, versículo 16. Paulo vai dizer que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas aprove a Deus. No versículo 18 ele vai dizer: destruir a sabedoria humana por aquilo que pareceria loucura. Ser crente é literalmente coisa de louco. Desculpa a expressão. Mas Paulo está dizendo que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Quem olha para a gente não vai entender por que a gente é crente, por que a gente obedece, por que a gente vive em santidade, por que a gente está na igreja, por que a gente carrega a Bíblia, por que a gente não faz aquilo que é bom para a nossa carne, por que o jovem não faz as coisas que todos os jovens fazem. Vão dizer: isso é loucura, o evangelho é loucura. Dizer para o grego, os coríntios eram gregos, dizer para eles que o Logos, o verbo, a essência de Deus, desceu e se encarnou num homem, para eles isso era uma loucura. Já que muitos deles pensavam que a matéria era tão depravada que tinha que acabar com a matéria. Então eles diziam que Deus saiu do céu e veio habitar na terra como homem. Não. Então é loucura. É loucura crer no evangelho. Mas diz a palavra de Deus, Paulo está dizendo, versículo 19 do capítulo 1, Paulo está falando, é através da loucura do evangelho que Deus destrói a sabedoria humana, a sabedoria destes homens que se perdem na sua intelectualidade, porque não conhecem a verdade do evangelho de Jesus Cristo, que a nós foi revelada pela misericórdia de Deus. Em terceiro lugar, Paulo vai falar nos capítulos 3, 4 e 5 sobre as relações mútuas e a imoralidade. Capítulo 3, mais uma vez Paulo fala a respeito das divisões que haviam naquela igreja. No capítulo 4, Paulo fala do aspecto dele como apóstolo de Cristo, como ministro de Cristo. E no capítulo 5, Paulo vai falar de uma imoralidade inadmissível, inaceitável naquela igreja. Pois Paulo vai dizer: aonde é que já se viu, no capítulo 5, um homem que teve intimidade com a sua madrasta? Paulo está dizendo: está feio o negócio para vocês, hein? Vocês estão passando todos os limites do pecado. E Paulo vai trazer alguns remédios para isso. Já já a gente vai ler as orientações de Paulo para cada pecado. No capítulo 6, versículo 1 ao 20, Paulo fala sobre o litígio entre os irmãos e a santidade do corpo. No primeiro momento, Paulo fala sobre aqueles irmãos que iam aos tribunais humanos, seculares, para acusar a briguinha que ele teve com o irmão dentro da igreja. Imagina que bonito. Chega lá dois crentes, bem bonitinho: a paz do Senhor, seu juiz. A paz do Senhor, magistrado. Vossa excelência, nós estamos aqui para falar com o Senhor, porque o irmão Joãozinho das Couve roubou minha oportunidade na igreja. Eu quero que ele me indenize por danos morais. Imagine a cara do juiz, mundano, secular, dizendo: puxa, esses dias eu vi eles falando que eles conhecem a verdade, que eles conhecem o amor, que tem que ser igual a eles para ser salvo, e agora eles estão vindo aqui no meu tribunal para resolver a briga que eles tiveram entre eles dentro da igreja. Está errado esse negócio aí. Paulo condena. Como é que pode gente que se chama de irmão levar a sua briga para o tribunal? Paulo está falando: não dá certo esse negócio não. Depois nós vemos capítulo 7, Paulo falando sobre o matrimônio em todos os aspectos, tanto do aspecto pré-nupcial, daqueles que desejam se casar, como também o aspecto pós-nupcial, daqueles que já estão casados. Não temos tempo para isso. Se você quer aprender mais sobre esse assunto, vem no culto de casais. Capítulo 8, Paulo vai falar sobre
a carne oferecida a ídolos, que gerava uma contenda muito grande naquela igreja. E os crentes mais fortes pensavam que podia comer da carne oferecida aos ídolos, mas estava escandalizando aos mais fracos. E Paulo vai orientar eles sobre esse aspecto. Tópico de número 2: quais foram os problemas da igreja de Corinto? Já falamos bastante sobre eles, não vou me deter muito tempo neste ponto. Divisões, culto ao homem, facções religiosas, as divisões, perversões sexuais, fornicação, incesto, adultério, tudo isso, infelizmente, eram comuns e tolerados na igreja de Corinto. Além daquilo acontecer várias vezes naquela igreja, ninguém mais se importava, ninguém mais achava ruim de ver todas aquelas coisas ali acontecendo na igreja de Corinto. Membros processavam uns aos outros em tribunais. As facções na igreja promoviam a rebelião contra as autoridades apostólicas. E infelizmente a carnalidade era mais valorizada do que a espiritualidade. Estava completamente no caminho contrário àquela igreja. E ali havia muitas polêmicas. Eles polemizaram a questão da carne sacrificada aos ídolos, no capítulo 8, como já disse. Polemizaram a questão do uso do véu e o desprezo à ceia do Senhor. Eles polemizaram o uso dos dons espirituais, capítulo 12. Polemizaram a questão do amor, no capítulo 13. A questão das profecias e línguas e a ordem do culto, capítulo 14. E a ressurreição de Cristo e a nossa, no capítulo 15. Cada ponto desse aqui a gente gastaria meia hora para falar sobre cada um, mas a gente não tem tempo nessa aula aqui. Embora esta igreja fosse cheia de problemas, assim como toda a igreja tem problema, umas mais, outras menos, mas sempre vai ter. Se um dia você achar uma igreja perfeita, não entre nela, porque ela vai passar a ser imperfeita quando você entrar lá, entendeu? Se você olhar uma igreja e dizer, essa igreja é perfeita, eu vou para lá, não vai, pelo amor de Deus, vai estragar. Não tem lugar perfeito, não tem. Às vezes parece que a grama do vizinho é mais verde, né? Sempre parece que as outras famílias não tem problema, né? Sempre parece que os outros casais não tem problema, né? Acho que se não é culto de casais. Onde tiver gente, sempre vai ter um probleminha. Mas o que importava para Paulo ali era o amor que ele tinha por eles. Paulo acreditou que a igreja de Corinto poderia ser restaurada e transformada pelo poder do evangelho genuíno de Jesus Cristo. Por isso que ainda que a igreja de Corinto tinha tanto problema como a gente viu, mas Paulo sabia que a palavra de Deus era poderosa para transformar uma igreja problemática em uma igreja verdadeira, pura e santa. E eu creio igualmente o apóstolo Paulo que não há nada que resista o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus resolve. A palavra de Deus resolve. Por isso que o diabo faz de tudo para tirar a palavra do meio da igreja, para desvalorizar a palavra, para fazer muitos crentes não dar valor para a palavra. Por quê? Porque ele sabe que a palavra vence ele bem rapidinho. Jesus venceu o diabo no deserto, foi com a palavra, não foi com o manto não foi com o mistério não foi com a rosa ungida, não foi com o cajado de Moisés, não foi com o tijolinho da sorte, não foi com água benta. Jesus venceu o diabo, foi com a palavra de Deus. O diabo sabe disso, não é nada bobo não. Por isso que ele tenta fazer com que os crentes tenham cada dia menos prazer na palavra de Deus, porque quando um crente se aplica à palavra de Deus, ele é o inimigo número 1 do diabo. Tópico número 3, vamos seguindo a nossa aula. Nós vamos agora ver os conselhos que Paulo deu para aquela igreja. Paulo vai trazer algumas orientações para aqueles irmãos, e entre elas, eu gostaria de ler bem rapidinho com vocês aqui. Paulo dá um conselho sobre as contendas, capítulo 1, versículo 10. Como é que se resolve a contenda? Está aqui o remédio. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todas uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos ao mesmo sentido e ao mesmo parecer. Está vendo o remédio para a contenda?
é estar ligado no mesmo parecer. Paulo vai orientá-los sobre o testemunho, capítulo 4, versículo 1, que os irmãos nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Qual é o nosso testemunho? O testemunho daquele que representa o próprio Deus. Está vendo a responsabilidade do nosso testemunho? Representar Deus não é brincadeira não. Capítulo 6, versículo 18, Paulo dá uma orientação sobre a prostituição. Capítulo 6, verso 18, diz assim: fugir da prostituição. Quer vencer o pecado da prostituição? Foge, é só isso. Tem crente que brinca essas coisas, né? Pensa que ele é forte. Forte é aquele que foge, como José. Não brinca a carne não, não brinca não, que o diabo não está de brincadeira não. Paulo vai dar um conselho sobre humildade. Capítulo 8, versículo 2: e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Ou seja, se alguém está se achando, está totalmente perdido. É isso que Paulo está dizendo, é melhor ser humilde e reconhecer nossas limitações. Capítulo 10, versículo 7, Paulo vai trazer o conselho a respeito da idolatria. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Deus condena todo tipo de idolatria. Paulo vai falar sobre a murmuração, capítulo 10, versículo 10: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Eu já falei tantas vezes que a murmuração está tirando muita gente do céu. A murmuração tirou o povo de Israel da terra prometida. Sobrou só Josué e Caleb, porque foram os únicos que não murmuraram. Tem crente que está bem direitinho, está bem legalzinho, bonitinho, cheirosinho, legalzinho, cabelinho penteado, mas é murmurador que só. Murmura de tudo, tudo. Nada tá bom, nada. Se o culto acabava 9h15, porque esse culto está acabando tarde. Agora o culto está acabando 8h30. Puxa, mas que culto que é esse? Que já começa, já termina? Pô? Tem gente que nada, tá bom, nada. Tem gente que vai ficar por causa da murmuração. E Paulo traz o conselho no capítulo 10, versículo 10: para que não pereçamos na mão do destruidor. Capítulo 10, versículo 12, Paulo fala sobre orgulho. Capítulo 10, versículo 12: quem tem orgulho de ser humilde aí diz amém. Eu sabia que tinha gente humilde aqui nessa igreja, sabia. Paulo vai falar sobre o orgulho, capítulo 10, versículo 12: aquele pois que cuide estar em pé, olhe para que não caia. Não se acha um super crente não. Não. Eu cansei de ver super crente caindo. Pedro era um deles. Senhor, todo mundo te nega, menos eu. Deixa eu bater fraco, senão vai desmontar os ossinhos. Senhor, todo mundo te nega, eu não. Foi o primeiro. Quem tem pé, cuida que não caia. Quem está segurando a gente é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém está em pé porque é bom, não. Ninguém suporta as lutas porque é forte. Crente Hulk. Não tem gente forte não. Se não for a misericórdia de Deus sobre nós, nós já teríamos sido consumidos. É pela graça de Deus. Paulo vai dizer: a tua graça me basta. Seja humilde, pelo amor de Deus. Egoísmo, capítulo 10, versículo 24: ninguém busque o próprio proveito, antes cada um o que é de outrem. Isso é humildade. Não é buscar o que é para você não, é buscar o que é para os outros. O crente verdadeiramente humilde, ele não bate o pé pelo seu direito não. O que tem de crente que briga por causa do seu direito: não pastor, mas eu estou certo, pastor, eu estou certo. É a irmã Bastiana da cebola que está errada. Oh meu Deus, Paulo vai dizer lá no capítulo 6, sofre o dano. O irmão é chato, o irmão é ruim, não toma banho. Aí não tem como perdoar não. Aí pastor, aí tem que ser muito humilde, né? Sofre dano,
não busque o seu direito próprio. Jesus não buscou o seu direito próprio. Se Jesus procurasse seu próprio bem, ele não teria se entregado na cruz. Mas ele pensou em mim, pensou em você, pensou na humanidade que não valia um centavo e se entregou na cruz. E hoje a gente não quer dar nada para o nosso irmão. Evite as más companhias. O que tem de gente se estragando porque está andando com gente errada? O que tem de gente que tinha temor de Deus e na quarentena achou que tinha muito tempo para ficar assistindo o YouTube e desconverteu? Más companhias, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O crente tem temor de Deus, ele ama a doutrina, ama a palavra, ama o evangelho puro, e de repente vem lá o inimigo, ó, começa a subir a novidade. Não acredito que está essa igreja ainda, a igreja de Deus é amor, a igreja antiguada, essa igreja é muito rigorosa, a doutrina dessa igreja aí, cuidado com quem está andando, hein? Cuidado, é melhor você andar com a palavra de Deus. E no capítulo 15, versículo 58, Paulo vai chamar a atenção para estarmos firmes com o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai registrar, capítulo 16, conselhos importantíssimos para estarmos firmes na fé: fazer tudo por amor, se dedicar ao ministério, se submeter aos líderes, estar atento para a obra missionária, ser sincero na comunhão, posicionar-se contra os erros e receber a graça de Cristo. Quarto tópico, os ensinos da igreja atual, para a gente terminar. Ensinos para a igreja atual. Nós vemos que nos dias de hoje a situação é idêntica na igreja de Coríntios. Os homens buscavam a sua glória e hoje ainda os homens continuam buscando a própria glória. Havia permissividade naquela igreja. Ainda hoje existem igrejas vivendo debaixo da permissividade. Pessoas materialistas, facções que não respeitam as lideranças da igreja, não respeitam a hierarquia da igreja. E uma igreja que não tem disciplina, onde aquele que faz errado continua fazendo errado e vive no erro e fica desse jeito mesmo. Muito semelhante à igreja de Coríntios. Cristãos que infelizmente vivem somente pela aparência, somente parece que é crente, mas não é. E Paulo vai chamar a atenção sobre a necessidade de vivermos o verdadeiro evangelho, vencendo a hipocrisia, vencendo a mentira que há nos dias atuais, sendo nós verdadeiros ministros de Cristo e dispenseiros nos mistérios de Deus, levando o evangelho da verdade e sendo testemunhas de Cristo em nosso modo de vida, não sendo contagiado pelo mundo, mas sendo contagiados pelo poder do Espírito. É esta igreja que vence o pecado e que vence o mundo. Presta atenção, conclusão. Encontramos aqui na carta aos Coríntios muitos problemas e polêmicas, conflitos entre irmãos. Contudo, Paulo jamais desistiu de interceder por eles. Paulo jamais desistiu. Paulo amava aquela igreja, mesmo na situação precária que eles viviam. O apóstolo Paulo intercedia por eles. Além de amá-los, Paulo ouviu o próprio Jesus, que tinha um grande povo naquela cidade. Ele não poderia desistir. Ele amava aquela igreja. Deus tinha um propósito. Paulo diz: eu vou até o fim naquilo que o Senhor mandou eu fazer. Ele diz que tem almas para ser salvas. Eu vou fazer a minha parte. A minha e a sua parte é trabalhar para Cristo, é ser fiel ao chamado. Salvar as almas é o trabalho de Deus. Numa sociedade que pratica e compactua com a idolatria, a prostituição e permissividade, ainda existem homens e mulheres de Deus que não se renderam ao pecado. Eu sei que mesmo no meio desse mundo tão atrapalhado, tão errado, tão desnorteado, desgovernado, vamos ser fiéis à palavra de Deus. Vamos guardar o evangelho de Jesus Cristo. Vamos guardar a palavra. Vamos guardar a doutrina. Vamos ser fiéis até a morte, porque a nossa recompensa virá do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Quem quer chegar até o final, quem deseja guardar a palavra de Deus até o grande dia, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos ajudar. Eu sei que Ele vai, eu sei que Ele vai.